Olá, caros congressistas do terceiro Cinefob. É uma honra estar participando do terceiro Congresso Internacional de Iridologia, Fenomenologia Oftalmotrófica e Biologia. E quero iniciar parabenizando toda a equipe organizadora, inclusive na pessoa do Dr. Celso Batello, que organizou um excelente congresso e com palestrantes de renome internacional. Bom, o que nós vamos falar hoje? Eu vou tentar ser o mais conciso possível, porque nós temos pouco tempo para apresentar, né? Hoje nós vamos falar então sobre iridologia comparada humana e animal. Bom, antes de mais nada, deixa eu contar para vocês como é que foi a história de como surgiu a ideia de fazer a iridologia comparada, esse livro, né? Bom, convidei o Batello para fazer uma janta lá em casa, um churrasco, e nós estávamos conversando, né? Gente, eu como churrasco sim, né? Aqui no INAP nós não demonizamos e também não beatificamos nenhum alimento. Então, antes que alguém fale, né? Esse é o nosso padrão. Acontece que nós estávamos falando quando o Batello disse, e que tal nós escrevemos um livro junto? Bom, eu já me senti honrado só pelo convite do Batello, né? Mas o que nós vamos falar, eu perguntei. Qual é o tema que nós vamos falar? Claro, evidentemente que tinha que ser dentro da iridologia. Mas então, lá pelas tantas, o Batello falou sobre o livro da doutora Cláudia Costa, que inclusive a doutora Cláudia Costa, né, deixa eu pegar a caneta aqui, é uma das palestrantes aqui do nosso congresso. Então ela junto com o Batello já havia escrito esse brilhante livro Iridologia Veterinária Vertebrados, né? Então, nada melhor do que uma pessoa que entende do assunto, como a doutora Cláudia, né, e tem os seus casos clínicos, que inclusive estão presentes no livro, né, para falar sobre iridologia animal, né, ou veterinária. Acontece que, lá pelas tantas, a minha esposa disse, escuta, você já tem vários livros de iridologia, e já tem um de veterinária, por que você não faz uma comparação entre ambos? Aí o Batello disse, tá aí uma coisa boa, vamos fazer iridologia humana e animal comparada. E aí surgiu essa brilhante ideia de escrever esse livro, né, que hoje é um dos livros mais publicados, inclusive foi publicado em Portugal, né, e em outros países, e está sendo um boom, as pessoas estão gostando muito. Por que as pessoas estão gostando? Se você é um amante dos animais, como eu, né, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse é o Doc, né? Esse cachorrinho brabinho aqui, né? Invocado. É muito pouco tamanho para muita brabeza, né? Pois o Doc é o meu animal de estimação, né? E você que é amante dos animais sabe que os animais, eles nos compreendem melhor do que nós a eles. Quando eu digo para o Doc, vamos fazer xixi, ele sabe que tem que ir para a porta dos fundos. Se eu digo para ele, Doc, vamos passear, ele já desce correndo as escadas, né? Então, eles nos compreendem melhor do que nós mesmos. Então, você não precisa ser um veterinário, mas você precisa compreender as palavras, por vezes, não faladas dos nossos irmãozinhos animais, né? Mas como fazer isso, se muitas vezes nós é que não o compreendemos? E aí é que surgiu a ideia de fazer essa comparação entre a íris humana e a íris animal. E surgiu, então, o Iridologia Comparada Humana e Animal Veterinária, né? Então, nós vamos ver que o livro tem muitas abordagens, vários tipos de tratamentos, né? Várias formas de tratar, né? E uma vez que nós temos um padrão, né? Que segue, né, tanto na íris humana quanto na íris animal, nós conseguimos estabelecer certos paradigmas para traçar estratégias de tratamento natural, que é o que nós nos propomos aqui com esta palestra, ok? E agora cabe uma pequena redação legal. Todos os tratamentos aqui abordados, seja no livro, né, Iridologia Humana e Animal, ou seja no slide, na apresentação que nós estamos fazendo, não substitui em nenhuma hipótese os tratamentos médico e veterinário, né? E em caso de doença grave,
procure o seu médico ou o seu veterinário. Mas para todas as outras doenças, nós temos às vezes soluções caseiras que podem ser importantes. No livro nós ensinamos, por exemplo, como fazer ungüentos, como fazer pomadas, como tratar com sais de Schussler, como tratar com homeopatia, com fitoterapia, né? E não se restringe a animais de pequeno porte. Ovinos, equinos e outros animais de maior porte também são preconizados no livro, ok? Muito bem, nós não fomos os primeiros, né? Na verdade, né, o primeiro livro foi o Iridologia Veterinária, Vertebrados, com a doutora Cláudia Costa, né, e o doutor Celso Batello, né, e o Iridologia Comparada. Mas, pasmem, há 40 anos atrás, né, no livro, este aqui, que aparece aí para vocês, opa, voltando, no livro que aparece aí para vocês, o Iridology, né, a ciência e a prática e a arte da saúde, né, que faz parte, inclusive, do Museu Internacional de Iridologia, ao qual eu convido todos, né, a participarem, virem aqui na Faculdade de NAP e conhecerem, né. Inclusive, recentemente, nós recebemos 2 grandes doações. De Portugal, né, nosso aluno João doou uma monografia de iridologia de 1900. Imagine, é a primeira monografia de iridologia, né? E também recebemos de uma escola da Espanha, uma escola de naturopatia da Espanha, nós recebemos uma moenda, um moedor de ervas, que foi datado com carbono 14 de mais de 2000 a.C. Então, tá daqui, né? Bom, mas voltando ao objetivo da nossa palestra, há 40 anos atrás, exatamente 40 anos atrás, em 1982, nós temos as fotos, né, que o Dr. Jensen tirou, né, de animais, né? Então a curiosidade já havia sido acirrada, né? Nós já havia sido aberto um caminho para a iridologia animal, né, juntamente com a iridologia humana comparada, né? Então, claro, né, o nosso homenageado em memória, o nosso querido Bernard Jensen, né, considerado o pai da iridologia americana, já tinha esse viés, né? Nós apenas seguimos esse padrão, né? Como eu disse, esse é o DOC. E você que é amante dos animais, preste atenção no seu bichinho, né? As palavras não ditas, muitas vezes, são expressadas através de um olhar, né? Quem nunca viu o seu pet, né? Seja o gato, seja o cachorro, ou qualquer outro animal, né, olhando fixamente para você. O gato nem tanto, o gato ele evita um pouco o olhar humano, né, mas o cão olha fixamente, né, e às vezes há palavras que não foram ditas ali, né. Nós conhecermos essas palavras não ditas pode ser importante para a saúde desses nossos pequenos irmãos animais, porque muitas vezes são patologias que eles têm que não conseguem comunicar. E como nós vamos então entender isso? A íris revela, né? Essa é uma das frases que eu mais gosto de dizer, né? Muito bem, qual é o nosso intento aqui, né? O que nós passamos a descrever nessa obra, né, Iridologia Comparada, Humano e Animal, é uma tentativa de fazer um comparativo entre as íris dos seres humanos e entre as íris dos animais, né? A priori, o mapa iridológico ele não faz muita distinção. A gente sabe que a vaca tem 3 compartimentos, né, que representam um estômago. A gente sabe que o intestino dos cães é bem menor que o intestino do ser humano, por razões óbvias, né? Mas, em questões de mapa, a geolocalização é praticamente a mesma, é idêntica, né? Então, os sinais iridológicos numa íris humana podem se sobrepor aos sinais iridológicos na íris de animais. Partindo dessa premissa, nós podemos usar toda a nossa abordagem, todo o panteão de mapas que nós temos à nossa disposição para auxiliar nossos pequenos amiguinhos animais, né? Então, esse mapa então foi elaborado pelo Dr. Celso Batello, né, e a Cláudia Costa, né, como eu já disse, autora do livro de Iridologia
veterinária, né, vertebrados, nossa palestrante aqui, né, no congresso. E esse mapa mostra de uma maneira bem simplificada aonde fica o cérebro. Observe que, né, é no zênite, lá a 12 horas, no mesmo local que está na íris humana. O rosto, né, aqui nós vemos o pulmão, aqui nós vemos o fígado, né, os rins também na mesma localização. Né? Aqui as áreas cerebrais, inclusive tem um capítulo exclusivo só sobre as áreas cerebrais, né, humana e animal, né, onde você pode estar fazendo comparações. Né? Muito bem. Então, quando nós começamos a comparar as íris, e aí nós nos debruçamos em cima das nossas íris. Né? Então, a gente chegou à conclusão que tem muita íris para a gente analisar. Né? Eu contei mais de 10 mil íris no meu banco de imagens. Agora, imagina o Batello, né, que tem desde 1987, o primeiro congresso, né, não dá nem para computar a quantidade de íris. Quando nós fomos buscar o nosso banco de imagens, né, nós vimos que há muita semelhança entre a íris humana e o animal. Né? Aqui, por exemplo, nós temos uma íris azul verdadeira, né, onde algumas vezes, né, a presença de muco ou substâncias tóxicas, né, são de fácil visualização. Quando nós observamos isso em humanos, né, nós também observamos isso no animal. Tá? Então, a acidose, as fibras isoladas, né? Bons iridólogos sabem que quando tem uma única fibra isolada, ali há dor. Né? Então, veja, que nós conseguimos identificar fibras isoladas na íris humana, assim como nós conseguimos isolar fibras lá na íris animal. Né? Então, uma boa geolocalização lá no mapa iridológico vai me mostrar aonde o animalzinho sente dor. Olha que fantástico isso. E está à sua disposição através deste mapa da íris animal. Né? Comparando o misto genético, nós também chegamos à conclusão, né, que a heterocromia, assim como existe heterocromia nos humanos, também existe nos animais. Né? O iridólogo inexperiente pensa, nossa, olha que depósito tóxico gigantesco que eu tenho aqui. Na verdade, a gente sabe que isso é mais genético do que um depósito tóxico. Claro que sempre é bom olhar onde há uma heterocromia, mesmo ela sendo congênita, é sempre bom olhar os órgãos adjacentes. Mas é mais fisiológico, é mais a nível de DNA, de transmissão de DNA, do que realmente uma patologia. Né? Muito bem. E como o Dr. Batello elaborou esse mapa dos nutrientes, que é algo fantástico, tanto para humanos como para animais, nós conseguimos determinar a depressão mineral e vitamínica. Né? Por exemplo, nós conseguimos ver aqui, ó, entre outras coisas, né, a vitamina, o mineral, o aminoácido, né, ou então a lisina, a metionina, a taurina, o triptofano, se está em baixos scores ou altos scores, simplesmente observando este mapa. Né? E quando nós vimos isso nos animais, nós podemos fazer um grande trabalho. Né? É sabido dos senhores, né, que quando há uma deficiência nutricional, as doenças se instalam muito rápida. Né? Então, quando nós temos uma noção de onde encontrar na íris a ausência ou a deficiência de algum mineral, vitamina ou aminoácido, nós temos como montar um cardápio exclusivo conforme a nutrigenômica da pessoa. Então pensa que bárbaro isso, tanto no caso de humanos como no caso de animais. E muito mais do que isso, o livro tem diluições homeopáticas, né, que foram elaboradas pelo Dr. Batello, tanto para humanos como para animais. Né? Nós temos os fantásticos sais de Schussler com as dosagens específicas. Nós temos lá no livro fitoterapia, ungüentos, pomadas, como fazer a limpeza do umbigo dos nossos animaizinhos, tratamento para verminoses. Né? Pensa que bárbara assistência que você vai poder usar para o seu pet. Né? Expectorante para afecções do trato respiratório, né? Então, homeopatia, fitoterapia, vitaminas, minerais aplicados à iridologia alemã, né? Tudo isso e ainda
os casos clínicos elaborados pelo Dr. Celso Batello e o Jorge Meneghello, que é o autor, coautor do mapa dos nutrientes na íris. Então, nós temos todos os instrumentos para fazer um bom trabalho. Se você é veterinário, você pode agregar as suas atribuições, né, usando os ensinamentos que o livro traz. Mas se você não é veterinário, mas é um amante dos animais como eu sou, você pode ajudar o seu pet de maneiras inimagináveis através do livro, né? Vocês vão encontrar muitas planilhas como esta, onde nós temos aqui fitoterapia, a planta, né? Por exemplo, o alecrim, com o seu nome científico, né? Isso é muito importante, até porque para não acontecer aquela confusão, né, comum que acontece quando existem várias plantas. Sempre que eu tenho SSP atrás do nome científico, quer dizer que tem muitas espécies, né? Então, o nome científico, né, dado pelo fantástico Carolus Linnaeus, nos ajudou nesse ponto. E aqui nós vemos a parte utilizada, né? Se é a folha, se é a casca, né? Se é o rizoma, se é a raiz, se é o fruto. E aonde ele é aplicado para bovinos, para caprinos e ovinos, para galinhas, né? E os tratamentos, né, que podem ser feitos. Então o livro é completíssimo. E eu vou dizer para vocês, quando nós terminamos, a gente se debruçou em cima deste livro, em pesquisas e para trazer o melhor dos dois mundos, tanto da iridologia humana quanto animal. Quando terminou o livro, eu disse, nossa, esse vai ser meu livro de cabeceira. E não sai da minha mesa, né? E tenho certeza que vocês vão apreciar bastante isso, né? Bom, para encerrar, né, eu desenvolvi uma linha de florais frequenciais PET, né? Muitas vezes o seu cachorrinho, ele é medroso, né? Está sempre tremendo, está sempre com a sensação de medo, de susto. O que ele precisa? Coragem, né? Ou então aquele cachorrinho ou gato que arranha tudo dentro de casa, urina nos tapetes, né? Aí nós vemos que ele precisa o quê? Empatia, né? Quando o nosso pet ele está desesperançoso, não existe depressão entre os animais, exceto os animais que têm convívio com os seres humanos. O que ele precisa? Esperança pet, né? Ou se ele é muito raivoso, que nem o Doc, né? Brabo, late sem parar, né? E quer avançar em todo mundo, olha aqui, ó, simpatia pet, né? Inclusive eu disse, o Doc é tão brabo, eu disse pro Batello, acho que eu vou mandar castrar ele. Não faz isso, disse o Batello, deixa o cachorrinho original, né? E aí, então o Doc agradece, viu, Batello, por não ter sido emasculado, né? Bom, era o que nós tínhamos, né? Logo em seguida nós vamos ter uma sessão de perguntas, né? Espero poder ter ajudado. E aqui vocês podem entrar em contato pelo fone 3581-3097 com a Karina ou pelo site para a aquisição do livro ou de florais, né? Eu só peço que vocês mantenham as perguntas atreladas ao tópico que nós abordamos aqui e também, para não fugir muito do assunto, né? E também aliado à iridologia mais humana do que animal, né? Que é a minha especialidade. Meus queridos, minhas queridas, espero poder ter ajudado. Muito obrigado e até o próximo Cinefob.